Fala galera da Loucos por Vasco. Hoje temos 3 notícias importantes sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar sobre o interesse do Vasco no técnico Pedro Caixinha, a defesa da torcida Felipe Coutinho após a derrota contra o Internacional, e o pedido de desculpas de Rafael Paiva após sua declaração polêmica sobre a torcida. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Fique até o final, porque cada notícia está mais importante do que a outra. Bora começar! O mercado da bola segue movimentado, e o Vasco da Gama não quer perder tempo na preparação para a temporada de 2025. Após confirmar Fábio Carille como novo técnico, a diretoria vascaína intensificou seus esforços para reforçar o elenco, especialmente nos setores ofensivo e defensivo, onde o time mais sofreu ao longo de 2024. Um dos nomes mais comentados nos últimos dias é o do meio-atacante argentino Tomás Coelho, jogador do Atlético PR, que chamou a atenção não apenas do Vasco, mas de outros clubes brasileiros. No entanto, uma reviravolta recente pegou muitos torcedores de surpresa. Em entrevista ao canal Detetives Vascaínos, o representante de Coelho revelou que, até o momento, o Vasco não apresentou nenhuma proposta oficial pelo jogador. Isso gerou um verdadeiro rebuliço entre os vascaínos, que já imaginavam o argentino vestindo a camisa Cruz Maltina. Com 25 anos, Tomás Coelho é considerado um jogador versátil e habilidoso, capaz de atuar tanto pelo meio quanto pelas pontas. Sua capacidade de criar jogadas ofensivas, aliada à velocidade e visão de jogo, fazem dele um nome cobiçado no mercado brasileiro. Mesmo atuando por um Atlético PR que terminou a temporada com o amargo rebaixamento para a Série B, Coelho conseguiu se destacar, sendo uma das peças mais importantes do elenco paranaense. O meio-atacante argentino é conhecido por sua entrega dentro de campo e por ser um jogador que não se esconde nos momentos decisivos. Durante a temporada, ele foi responsável por criar oportunidades claras de gol, além de contribuir diretamente com assistências importantes. Essas características chamaram a atenção não apenas do Vasco, mas também de outros clubes que buscam um reforço criativo para o setor ofensivo. Desde a chegada de Fábio Carille, a diretoria vascaína tem adotado uma postura mais cuidadosa no mercado de transferências. O objetivo é evitar contratações precipitadas e focar em jogadores que realmente agreguem valor ao elenco. O Vasco já anunciou Lucas Freitas, zagueiro revelado pelo Flamengo e que estava no Juventude, como seu primeiro reforço oficial para 2025. Outros nomes seguem sendo analisados, com prioridade para aqueles que possam chegar com status de titular. No caso de Coelho, mesmo sem uma proposta oficial até agora, a diretoria não descarta a possibilidade de avançar nas negociações. Vale lembrar que o Atlético PR, mesmo rebaixado, ainda possui um planejamento claro para reestruturar seu elenco e dificilmente abrirá mão de um de seus principais jogadores sem uma oferta que realmente compense. Além disso, a concorrência pode ser um obstáculo para o Vasco. Outros clubes brasileiros também estão de olho no jogador, o que pode levar o preço de uma possível negociação. A torcida vascaína, por sua vez, segue atenta e esperançosa de que a diretoria possa concretizar um negócio que traga qualidade ao setor ofensivo. Caso o Vasco consiga avançar nas negociações e fechar com Tomás Coelho, o argentino chegaria para ser titular absoluto. Sua experiência no futebol brasileiro, aliada à habilidade técnica, poderia elevar o nível do setor ofensivo do Cruz Maltino, que sofreu com a falta de criatividade na última temporada. Além disso, Coelho se encaixa no perfil de jogador que Carille gosta de trabalhar, versátil, disciplinado taticamente e com capacidade de decisão. A chegada do argentino também poderia servir como um recado importante da diretoria ao torcedor vascaíno. A temporada de 2025 será levada a sério, e o clube não medirá esforços para formar um elenco competitivo. Enquanto não há uma proposta oficial, as especulações seguem fervendo. A torcida do Vasco aguarda ansiosamente por mais novidades, mas a declaração do representante de Coelho deixou claro que, por enquanto, não há nada concreto entre as partes. Resta saber se o Vasco conseguirá transformar esse interesse em uma proposta formal e, mais importante, se conseguirá vencer a concorrência de outros clubes interessados no jogador. Agora, fiquem ligados, porque a próxima notícia envolve um nome de peso, Davi Luiz. Será que o experiente zagueiro pode pintar em São Januário? Vamos conferir!
O mercado da bola está a todo vapor, e o Vasco da Gama não está medindo esforços para reforçar seu elenco para a temporada de 2025. Após um ano marcado por altos e baixos, a diretoria cruz-maltina, sob o comando de Fábio Carille, estabeleceu um perfil claro para as novas contratações: experiência, liderança e qualidade técnica. É nesse contexto que surge o nome de Davi Luiz, zagueiro de 37 anos, recém-saído do Flamengo e atualmente livre no mercado. A informação veio à tona após o perfil na torcida vascaínos revelar que o Vasco fez contato direto para sondar a situação do defensor. Davi Luiz, que encerrou seu contrato com o Flamengo sem uma renovação, já recebeu sondagens de outros clubes e avalia com cuidado seu próximo passo na carreira. O Vasco, por sua vez, vê no jogador uma oportunidade de agregar qualidade ao sistema defensivo, além de trazer um nome de peso que impactaria diretamente no moral do elenco e na confiança da torcida. Davi Luiz não é apenas um zagueiro, ele é uma figura emblemática no futebol brasileiro e internacional. Com passagens por clubes gigantes como Chelsea, Paris Saint-Germain e Benfica, o defensor acumulou experiência em competições de alto nível, incluindo Champions League e Premier League. No Flamengo, apesar das críticas em alguns momentos, ele acumulou números expressivos: 132 jogos, 4 gols, 2 assistências, além dos títulos da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Sua experiência pode ser um diferencial em um Vasco que busca não apenas qualidade técnica, mas também estabilidade emocional em jogos decisivos. A defesa foi um dos setores mais instáveis do time na última temporada, e um jogador com o currículo de Davi Luiz pode ser o ponto de equilíbrio necessário para liderar a linha defensiva. O interesse do Vasco por Davi Luiz vai além das estatísticas. O clube busca um zagueiro que não apenas entre em campo com segurança, mas que também tenha capacidade de liderar os companheiros, orientar os mais jovens e se tornar um ponto de referência no vestiário. Atualmente, o Vasco conta com nomes como João Vitor, Léo, Maicon, além dos jovens Lincoln e Luiz Gustavo, que subiram das categorias de base. Além disso, a chegada de Lucas Freitas, zagueiro de 23 anos revelado pelo Flamengo, já foi confirmada. No entanto, nenhum desses nomes tem a bagagem internacional e o peso de liderança que Davi Luiz pode oferecer. Fábio Carille, conhecido por sua organização defensiva, enxerga em Davi Luiz uma peça que se encaixa perfeitamente no esquema que pretende implementar no Vasco. A expectativa é que, se contratado, David chegue para ser titular absoluto e referência no setor defensivo. Apesar do interesse evidente, há desafios significativos para que o Vasco concretize a contratação de Davi Luiz. O primeiro deles é a concorrência de outros clubes que também buscam reforçar suas zagas com jogadores experientes. Além disso, há o fator financeiro. Davi Luiz tem um histórico de salários elevados, e o Vasco precisará fazer ajustes em sua folha salarial para acomodar um contrato desse porte. Outro ponto importante é o desejo do próprio jogador. Aos 37 anos, Davi Luiz pode priorizar clubes que ofereçam mais segurança em termos de estrutura, calendário competitivo e planejamento esportivo. O Vasco, por mais tradicional que seja, ainda está em um processo de reconstrução, e isso pode pesar na decisão do atleta. A chegada de Davi Luiz, naturalmente, divide opiniões entre os torcedores. Há aqueles que veem no zagueiro uma oportunidade de ouro para elevar o nível técnico e competitivo do time. Outros, no entanto, têm receio de que o jogador, já em reta final de carreira, não consiga manter o desempenho físico exigido para suportar uma temporada inteira. De qualquer forma, a possível contratação de Davi Luiz mostra que o Vasco está atento às oportunidades do mercado e disposto a trazer nomes que possam causar impacto imediato. As conversas ainda estão em estágio inicial, mas o interesse do Vasco é real e a diretoria trabalha nos bastidores para tentar viabilizar essa negociação. Caso se concretize, Davi Luiz não será apenas mais um reforço, mas sim um símbolo de confiança para o projeto de reconstrução do clube. Agora, vamos para a terceira notícia, que traz mais um desdobramento importante no mercado da bola: a possível desistência do Vasco na contratação de David Ricardo, zagueiro do Ceará. Fiquem ligados! O Vasco da Gama segue ativo no mercado de transferências, buscando reforçar seu elenco para a temporada de 2025. Com o novo técnico Fábio Carille à frente do planejamento, a diretoria tem sido mais criteriosa em suas escolhas,
priorizando jogadores que possam oferecer experiência e segurança, principalmente no sistema defensivo. Nesse contexto, o nome de David Ricardo, zagueiro do Ceará, chegou a ser cogitado como um possível reforço, mas recentes informações indicam que o cruzmaltino deve desistir da negociação. David Ricardo, de 22 anos, foi um dos destaques do Ceará na Série B de 2024. O jovem defensor chamou a atenção não apenas pela regularidade, mas também pela maturidade em campo, demonstrando boa leitura de jogo, firmeza nos duelos e habilidade na saída de bola. Apesar da pouca idade, ele atuou como peça-chave na defesa do Vozão, o que naturalmente despertou o interesse de clubes da elite do futebol brasileiro. O Vasco, atento ao mercado e à necessidade de renovar seu sistema defensivo, colocou o David Ricardo no radar e iniciou sondagens para avaliar a viabilidade da contratação. No entanto, mesmo com o potencial evidente do zagueiro, o clube parece ter mudado de direção. A principal razão para a desistência parece estar ligada à estratégia de Fábio Carille. O treinador, conhecido por montar sistemas defensivos sólidos e bem estruturados, deixou claro para a diretoria que sua prioridade é a contratação de um zagueiro mais experiente, alguém que possa assumir a titularidade imediatamente e trazer liderança para o setor. David Ricardo, apesar de talentoso, ainda está em um estágio de desenvolvimento e aprendizado. Sua contratação representaria mais uma aposta de futuro do que uma solução imediata. Nesse cenário, a diretoria vascaína parece ter optado por direcionar seus esforços para nomes mais consolidados no futebol brasileiro ou internacional. Além disso, a contratação de Lucas Freitas, zagueiro de 23 anos que veio do Juventude, já atende parcialmente à necessidade do clube por um defensor jovem com potencial de crescimento. Com o Lucas no elenco, somado a outros nomes como João Vitor, Maicon, Léo, Lincoln e Luiz Gustavo, a diretoria entendeu que um jogador com o perfil de David Ricardo não se encaixa mais nas atuais prioridades. Outro ponto relevante pode ser o custo da negociação. Embora David Ricardo não tenha um valor de mercado exorbitante, o Ceará, sabendo do interesse de outros clubes, poderia levar o preço do jogador. Com recursos limitados, o Vasco precisa ser assertivo em cada investimento para garantir um elenco competitivo dentro das condições financeiras do clube. A linha defensiva do Vasco tem sido um dos principais pontos de preocupação da torcida e da comissão técnica. Na última temporada, o time sofreu com falhas recorrentes, instabilidade e falta de entrosamento entre os zagueiros. Com a chegada de Fábio Carille, espera-se que o sistema defensivo receba atenção especial, não apenas no aspecto técnico, mas também no tático. A chegada de Lucas Freitas foi apenas o primeiro passo. Agora, a diretoria trabalha para trazer pelo menos mais um zagueiro experiente, que possa ser o pilar da defesa em 2025. Nomes como Davi Luiz, mencionado recentemente, se encaixam melhor no perfil desejado por Carille e pela diretoria. Além dos reforços, a diretoria também pretende dar mais oportunidades para os jovens talentos que já estão no elenco, como Lincoln e Luiz Gustavo, mas com a segurança de que terão ao lado companheiros experientes para guiá-los. Embora a possível desistência de David Ricardo possa ser frustrante para alguns torcedores, ela reflete uma mudança de postura da diretoria vascaína. Em vez de realizar contratações por impulso, o clube está priorizando escolhas mais estratégicas, alinhadas com a visão de jogo de Carille. Isso não significa que David Ricardo não seja um bom jogador, mas sim que, neste momento, suas características não atendem às necessidades imediatas do Vasco. Caso o planejamento avance conforme esperado, o cruzmaltino deve anunciar em breve novos nomes para a defesa, possivelmente com mais rodagem e experiência. Com David Ricardo praticamente fora dos planos, o Vasco continuará sua busca por reforços defensivos no mercado. A expectativa é que mais nomes surjam nos próximos dias, especialmente com o mercado de transferências se intensificando à medida que a pré-temporada se aproxima. A torcida vascaína segue atenta e ansiosa para ver os próximos movimentos da diretoria. Resta agora aguardar para saber quem serão os novos defensores que terão a responsabilidade de fortalecer o sistema defensivo do Vasco e, quem sabe, levar o clube a uma temporada mais estável e competitiva. Independente de desistências ou avanços, o mais importante é que o Vasco parece estar, finalmente, caminhando com um planejamento mais claro e com decisões mais coerentes com seus objetivos.
Chegamos ao fim de mais um vídeo recheado de informações importantes sobre o Vasco. Agora é hora de saber a opinião de vocês, torcida Cruz Maltina. Primeira notícia: o Vasco deveria fazer uma proposta oficial por Tomás Coelho? O meio-atacante argentino tem o perfil certo para reforçar o setor ofensivo do time em 2025? Segunda notícia: Davi Luiz seria o líder que a defesa vascaína tanto precisa? Você acredita que ele ainda pode render em alto nível com a camisa do Gigante da Colina? Terceira notícia: o Vasco fez certo ao desistir de David Ricardo para focar em um zagueiro mais experiente? Quem você gostaria de ver chegando para comandar nossa defesa? Deixe suas respostas aqui nos comentários, porque queremos saber o que você pensa. E, claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o nosso Vascão. Nos vemos no próximo vídeo. Saudações vascaínas!